Minha gente, né? Vamos nos atualizar sobre o que está ocorrendo, né? E a dimensão da treta agora, né? Vindo à tona que a China mandou 3 Boeings para a direção ali do Irã, né? Logo cedo tínhamos falado que momentaneamente, né, o Irã teria rejeitado a ajuda da Rússia. E agora aparece a China na jogada, mandando 3 Boeings, só Deus sabe com o que dentro, na direção deles lá. Né? Vamos ver aí, o Efraim tem mais informações desses benditos Boeings. Né? Eles botaram agora imagens de vários lançadores, né, de mísseis, lançando mísseis contra Israel, né, ok? E o dia de hoje parece que finalmente o Donald disse que a América entra, né? A América entra, né? Então vamos saber se a América entra mesmo, né? Se o Reino Unido vem, porque como a América é a OTAN, né, vai ter que arrastar a Europa no meio dessa confusão. Né? Se a China entrou, provavelmente tem que entrar a Coreia do Norte, tem que entrar a Rússia, também vai ter que entrar. Né? E agora nós estaríamos a 24 horas de um conflito de magnitude de nações. Né? Meu amigo Efraim, seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo. Obrigado. Prazer estar aqui Bem-vindo. mais uma vez hoje, né? Hoje Isso. começamos cedo, eu emendei com a rádio, depois emendei numa reunião, então foi um dia bem ocupado aqui. Produtivo. Produtivo. Também estudei hoje para o curso, fiz algumas pesquisas boas aqui, então... O Bill já está te curso... aguardando depois da live aí. Falei com ele, de vocês se acertarem aí, para ver como é que você vai fazer na plataforma, né? Para poder você entregar tudo que tem para entregar. Inclusive, está vindo já uma galera retardatária, gente. Você entre na imersão cripto Efraim, né? Tá aí ó, o Zap, o 21 995 31 34 49, né? O Zap 21 995 31 34 49. Você manda aí ó, cripto Efraim, né? Você vai ter a mesma condição do pessoal do TIC e do Esquadrão Águia, que vão estar fazendo essa imersão, tá? Para todos nós entendermos esse universo cripto e podermos nos proteger e investir diante dessa bagaceira que está virando, né, a economia global. Né? Porque se rolar o que parece que vai rolar, né, nós vamos ter problemas graves. Né? Além do Silva estar enrolado até o último fio do cabelo dele. Aí piorou mais ainda. Né? O problema é que o Silva se arrumou e nos arrumou no meio dessa confusão também. Então, nós já estamos envolvidos no meio da confusão, quando sempre fomos um país, né, paralelo e mediador até dos tumultos. Né? E agora parece que a gente está vindo para dentro do tumulto. Então, está na hora de você entender sobre esse universo cripto e como você vai se proteger e investir nesse tempo, principalmente quem tem reserva financeira. Né? A turma da reserva financeira tem que correr para essa imersão, gente. Tem que correr. Mas Hoje vamos eu lá. tive uma reunião com uma pessoa muito bem informada do mercado financeiro aí do Brasil e tem 17 anos de experiência do mercado financeiro ativo, é dono de uma bem conceituada empresa de investimentos aí, e ele falou para mim assim: Efraim, não volte para o Brasil. Falou assim para mim, Efraim, mas eu falei, não tem planos. Ele falou, mas mesmo que você não tenha, se algum momento passar na sua cabeça... E eu falei, achei estranho, porque ele é uma pessoa muito sensata, como aqueles caras muito lógicos do mercado financeiro.
pé no chão. E eu falei, mas por quê? Ele falou, rapaz, que está cada dia mais difícil ganhar dinheiro e fazer o dinheiro chegar a você, porque cada dia que a gente acorda com uma nova tentativa de tirar o pouco que a gente já tem. Então, assim, tá difícil. Ele falou nesse sentido, né? Ele estava usando uma expressão no Volte ao Brasil como um jargão de expressão forte, mas ele estava querendo dizer que a situação está bem complicada do ponto de vista financeiro, por causa das demandas, principalmente do Estado, que está cada vez mais aumentando o custo do dinheiro para todo mundo, partindo de cima para baixo. As pessoas estão com dificuldade, tá tendo. Aí o que acontece? Quando a dificuldade aumenta, ele é do mercado financeiro e também do mercado imobiliário, onde nós temos uma sociedade, alguns negócios. E ele falou assim: o que aparece de proposta maluca no meu escritório, lá em Brasília, ele tem escritório em Brasília, temos também lá em São Paulo. Ele falou: o que aparece de gente com proposta maluca para mim, com coisas que não existem, com títulos que são totalmente esquisitos. Ele falou assim: parece que quanto mais difícil fica, mais os golpistas ficam acelerados. Então, assim, ele estava conversando com um grande investidor ontem e esse grande investidor falou para ele: rapaz, o que tem de produto fake no mercado, vem o pessoal oferecendo produto no sentido assim, de negócio, de investimento, é um atrás do outro. Está difícil de encontrar algo bom. Né? Então, assim, eu acho que essas falas, você sabe que eu sou uma esponja, eu vou absorvendo, aí começo a, como diz aquele personagem que eu gosto muito do Glinderman, né? Supletivo, eu começo a bombardear minha cabeça com várias informações que eu leio, estudo e olho, e da minha formação também da área de economia e das muitas cursos que eu fiz nessa área de finanças. Eu chego à conclusão de que nós realmente temos uma grande oportunidade nas crises, mas é o momento onde 90% das pessoas perde o pouco que tem. Então, assim, é o momento mais importante de você ser instruído. A gente vai ensinar sobre cripto, sobre uma série de coisas, mas eu vou dar uma série de instruções de como lidar com situações de crise, tá? Vou ajudar nessa imersão um pouco de formação de mentalidade financeira, porque mentalidade financeira não é mentalidade econômica. É como pensar financeiramente corretamente. Eu vou dar alguns insights, é um curso que eu tenho de formação, que depois eu vou reformatar ele, atualizar, e vou ver se a gente coloca ele também lá na plataforma, tá? Sobre como pensar financeiramente na vida e não só reagir a situações, mas você ter uma capacidade de se precaver do que pode acontecer no mercado, e vão acontecer coisas. Não é o tema da próxima imersão, nós vamos nos ater mais à questão da cripto, mas dali as pessoas vão entender o que eu estou dizendo, que eu vou dar alguns insights, e aqueles que quiserem vão passar para uma nova imersão chamada Mentalidade Financeira, que foi um curso que eu dei durante muitos anos no Brasil, para muitos empresários. Inclusive, tem um muito conhecido coach aí do Brasil, que depois pararam de ser coach, nunca mais, né? Mas um grande coach aí do mercado, que eu não vou falar o nome porque eu não gosto de ficar usando o nome de pessoas sem a permissão e também não quero a permissão, que hoje é muito famoso mesmo, não só no Brasil e fora do Brasil, que aprendeu os primeiros passos desses assuntos financeiros comigo. Hoje é uma pessoa que tem avião próprio, então foi muito longe, né, com aqueles conselhos iniciais que recebeu lá em 2008, 2009. E de lá para cá foi um voo permanente na vida dele e graças a Deus que ele foi muito longe com aquelas coisas que nós ensinamos lá. Então, talvez mais para frente a gente pode montar aí um curso de mentalidade financeira em crise. A gente pode adaptar um curso, eu posso pegar esse curso que eu tenho. Gestão de crise. Gestão de crise, como lidar com as crises, ensinar a parte tanto psicológica quanto mental de como você tem, porque se você não reprograma a sua mente, você simplesmente repete o que você aprendeu. Então, se você cresceu numa casa onde diziam tem que estudar para ser alguém na vida, ou se você cresceu numa casa onde você é burro, você tem que aprender a identificar a sua origem e reprogramar a sua maneira de pensar, porque você não consegue ultrapassar o que te fizeram ser. Mas isso é só para você ver a palhinha do que a gente aprende num curso desse de... Senão você acaba caindo no lamaçal.
Porque você não Fica consegue, preso no você está dentro de uma lamaçal. areia movediça, você tenta sair, mas ela te puxa para baixo. Então, se você não identifica e não consegue criar um jumping dessa situação, você consegue dar alguns passos, daqui a pouco quando você está afundando de novo, porque é mais forte do que o que você sabe, é o que você é. E É uma, nesse curso de gestão de crise, é um traço comportamental que a gente consegue ensinar princípios como você mudar essa realidade. É muito bom. Esse não vai ser depois mudar, do cripto. mudar a chave, né? Você tem Virar uma a chave, ideia? literalmente. Você muda É o modo mudança, de combustível. mudança de paradigma para paradoxo, né? Perfeito. Aonde as pessoas veem crise, a gente vê oportunidade. Né? Assim é. Não, é isso aí, desse jeito. Isso aí vai Seja ser para bem-vindo, depois, tá? Eu só estou dando essa bem-vindo, palhinha porque o pessoal bem-vindo. não tem Não, noção de como essas bem-vindo. imersões vão mudar a vida delas. Eu tenho certeza disso, gente. Olha, então você faz a inscrição do Cripto Efraim através do Zap, o 21 995 31 34 49, para você ficar fora do lamaçal. Né? Lamaçal, você sair fora aí desse lamaçal que está vindo aí, porque a chapa é quente. Vamos lá, Efraim. Chapa quente. O que Chapa quente. Então, está vamos começar com as acontecendo notícias de guerra. de guerra? De guerra. Atualizações da guerra. Assim, vão ser mais notícias de Israel do que do Irã por um motivo muito simples. O Irã está sob shadow ban do regime, do governo lá, do Estado, que eles cortaram a internet. Então, tão poucas notícias estão circulando a partir de lá. Mas o que a gente tem é mais as coisas que são ditas entre eles. Por exemplo, houve uma reunião entre o Aragat, que é o ministro das Relações Exteriores do Irã, com o Witkoff, uma conversação, uma tentativa de pacificação de um acordo. O Irã está, deixa eu usar a palavra certa, que vai parecer exagero para quem vê as notícias da destruição que está acontecendo em Tel Aviv. Eu vou dizer exatamente como é feita a leitura correta. O Irã está desesperado para assinar. E eu explico por quê. Não é porque o Irã acha que não pode vencer Israel num combate direto, porque eles têm provado que têm armas a dar com pau. A questão não é essa, é porque eles estão literalmente dissolvendo o poder que eles têm dentro do Irã. E a guerra assimétrica, a guerra inteligente, eu vou chamar de inteligente, mas é uma guerra de inteligência, não no sentido de capacidade mental, de acuidade mental, mas de inteligência em termos de estratégia, que Israel está fazendo é uma guerra para depor o atual regime. Todo mundo no início falou é impossível esse regime ser deposto e não sei o quê. Só que a maneira como Israel está fazendo, eles não estão fazendo só ataques, eles também interrompem sinais de internet e põem mensagem para as pessoas não se deixarem levar mais por esse regime. Depois eles mandam por onda de rádio, aparecem em todas as rádios. Daqui a pouco eles falam pela TV. Ou seja, eles estão fazendo um ataque de informação, de tudo contra o Irã. E o Irã está desesperado, porque se fosse só guerra de bomba, míssil e ataque aéreo, o Irã podia não só fazer frente, como também, quem sabe, vencer. Porque eles têm milhares de mísseis destrutivos. E eles não usaram ainda os mais potentes e mais modernos. Estão começando a usar agora. Agora foi feito um ataque hoje de manhã, que foi descoberto, eu até postei isso, que eles mandaram um ataque que é um ataque assim, mais covarde no ponto de vista de guerra, que é aquele tipo de míssil que espalha um monte de estilhaço de 2,5 kg, várias pequenas bombas se espalham quando o míssil atinge. Então, quem tiver num raio de tantos metros vai ser atingido mesmo se estiver longe do. Então, assim, é muito, muito interessante que o Irã está apelão. Por quê? Porque eles sabem que, dentro do contexto geral da guerra, eles estão perdendo. Eles estão ganhando em termos de destruição de lugares civis, que é o que eles estão fazendo para tentar convencer Israel de parar. Eles estão atacando a área civil, hospital, atacando tudo que eles podem, e Israel continua atacando silos de armazenamento nuclear, usina, áreas militares. Então, vamos para os números. O chefe de inteligência militar de Israel disse que 30 comandantes iranianos, inclusive o chefe de gabinete que fugiu para as montanhas, foram eliminados em um quartel-general secreto. Isso é notícia de 1h30 atrás. Olha. Então, já que o pessoal está aqui... Eles passaram o cerol em 30 de uma vez.
30 estavam numa reunião secreta numa montanha e, claro, a inteligência de Israel descobriu qual, foram lá e levaram os 30 de uma vez. Deixa eu ver quantos likes, quantas pessoas tem. Ah, eu não acho que eu não vou dar notícia atualizada ainda não, doutor Alex. É muito pouco like para... Rapaz, eu assisti um amigo aí que a gente tem, que você gosta muito, agora a live às 4. Rapaz, o pessoal dá like, que é uma beleza. Eu falei, será que é porque realmente Cascata, dislikam não, a gente? cascata de like e a turma manda 5 centavos, 5 centes, Não, 5, não, lá não. Lá do que eu 5, estava vendo é R$ 20, R$ 50. não, 5 centes, não, 5 centes. Não, não, tinha até 4 libras. Estava o número lá, 4 libras. Estou te falando, rapaz. Ah, rapaz, eu vou Mas ter que não tem fazer. problema, não estou falando Não, de vou dinheiro, ter não. que Estou fazer falando do like, curso. é de graça. É Não, só a não, vou pessoa ir ter que ali e dar fazer um. curso. Vou ter que fazer curso com ele para saber como é que ele leva a Eu já descobri, eu consciência. estou te falando, assisto sempre. É falar a cada 10 minutos, dá like, pelo amor de Deus, dá like. Que O isso, mínimo que você cara. pode fazer é dar like, por Rapaz, favor. Solta o dedo, cara. liga. E se você não ficar falando, ninguém faz. Contribui, apoia o canal. Caramba, cara, terrível, Mas vamos lá. terrível. Então, o que acontece? E aqui a gente conversa com as pessoas, lá só se você que você recebe resposta, a maioria faz isso. A gente aqui lê de todo mundo, então tá tudo certo. Mas É vamos continuar Magalhães nessa Baixo, vibe. gente. Olha, vocês têm que apoiar Magalhães Baixo, gente. A Olha questão só. financeira Isso não aqui é é o problema, filosofia. porque É. esses apoios, mesmo menores, ajudam muito. A questão mesmo é like, que é de graça. É só dar um bonzinho aí, como é que eles chamam? Um Joinha, joinha. um joinha, por É, favor. joinha. Então, segunda notícia. Vou continuar atualizando aqui. Vamos ver se esse like aí sobe para 150. Interceptamos 65. Olha o relatório que não aparece nas mídias, mas 65% dos mísseis iranianos foram interceptados nas últimas 24 horas. Em comparação, diminuiu, porque no dia anterior eles tinham 90% de interceptações. Por quê? Porque Israel está ficando sem mísseis de interceptação. O custo diário deles de interceptação, você falou hoje, de mais cedo na live, é uma coisa. Foi você que falou, não foi? Bilhões, bilhões. É 1 bilhão por dia de interceptação. Então, assim, é dinheiro demais. E a questão não é porque isso já está tudo pago. Não é uma coisa que eles estão gastando. Só que eles não têm mais tantos mísseis. Reposição. Exatamente, para receber e conseguir interceptar esse tempo todo. Então, eu não estranho de como eles estão com. Eles disseram que no máximo 7 dias ainda de mísseis estão diminuindo o uso dos mísseis e estão deixando bater, torcendo para não bater em lugares de muito prejuízo. Então, por isso que aumentou a chegada de mísseis em terra, porque eles tiveram que diminuir o número de interceptações para economizar para essa escalada. Mas eu acho muito provável que esse fim de semana alguns países adiram. E eu vou ler algumas coisas que você vai concordar comigo. Outra coisa, em termos de lançadores, o Irã tem os lançadores. Em termos de lançadores, Israel já atingiu metade de todos os lançadores de mísseis que o Irã tinha no início da guerra. 50% é um número muito alto. Então, assim, ao mesmo tempo que o Irã ainda tem muito míssil, apesar de já ter perdido muitos, tanto lançados quanto destruídos nos seus armazéns e nos lugares que eles guardavam, eles ainda possuem muito, mas cada vez mais eles têm menos lançadores para enviar esses mísseis. Então, não adianta você ter 10 mil flechas se seus arcos estão sendo quebrados. O Irã tem problema de mandar mísseis. Apesar de estar mandando, ele está mandando cada vez menos. A gente viu esse número ontem, naquela live, que cada vez eles mandam menos, mas não estão mandando menos porque eles estão tentando convencer Israel a parar, porque eles estão tendo cada vez menos condições de enviar. Eles Agora, mandaram, se eu falar a memória, foi 175, depois 19, né? E diminuiu mais. E dessa vez, hoje lançou durante o dia, né? e estava mandando só à noite, agora está mandando de dia. Agora, olha que interessante. Você falou no início da live hoje que chegaram 3 aviões Boeing 757-200, que são aqueles cargueiros, saíram da China com direção a Estocolmo, olha a aspa, com direção a Estocolmo, nunca chegaram a Estocolmo e depois de um tempo que saíram, desapareceram dos radares. Você falou da Rússia, que eles rejeitaram, oficialmente eles rejeitaram, que o Putin falou
Só que 2 cargueiros desse tamanho também saíram da Rússia e tiveram o mesmo fim dos cargueiros da China. Também desapareceram do radar. Aí, como os lançadores estão sendo destruídos, eu não sei se são lançadores, o que está chegando para o Irã. Mas não se esqueçam de uma coisa: a parte aérea, né? O céu do Irã é dominado literalmente por Israel. Então, assim, Deixa o eu te que eles fazer estavam uma. precisando, eles estão tendo já, que são os reabastecimento, os aviões de reabastecimento ingleses e americanos estão apoiando Israel. Isso é fato, já É está fato. agindo. Mas isso aí desde o início. Eles sempre fizeram. Só que eles mandaram mais agora, mandaram vários. Então, assim, Esses essa caças, eles não têm como fazer esse abate na hora do lançamento, cara. Os Mas é caças. o que eles estão fazendo. É o que eles estão fazendo. Eles estão mandando. Eles mandaram naquela vez 200. Agora eles mandam de 30 em 30 ou 40 em 40, porque não se esqueça que a gente está falando de 1.000 e tantas milhas de distância. Então, o consumo de combustível é altíssimo. Não dá para eles ficarem ali, tipo aquele joguinho que a gente tinha, que eles ficavam mandando avião ali até acabar com o país. Eles não podem rodar permanentemente. Então, eles têm todo. Assim, é uma conta muito. E eu nem duvido que a gente esteja tendo lá apoio da inteligência artificial para fazer esses cálculos rápidos Total, e total. complexos de mandar quais aviões podem mandar, com quanto de combustível, quanto tempo voam, quanto tempo devem voar, por onde devem voar, aonde tem menos resistência. Tudo isso deve estar sendo levado em conta. A questão é que Israel está com um domínio total da área do céu iraniano. Então, Eles não botam um avião deles para voar, né? Não, não e tem. outra coisa, naquele ataque de outubro, que teve aquela rusga entre os dois, Israel destruiu todos os olhos radares do Irã. Eles acabaram com a capacidade do Irã de fazer, de perceber se está vindo um ataque, se está vindo avião, se está vindo míssil. O Irã não consegue. Mas não foi agora, isso foi naquela primeira vez que eles se atacaram lá. E o Irã não conseguiu reconstruir. Então a gente não sabe se essa ajuda que está chegando para o Irã são os radares, que eles estão completamente cegos, ou se são mais armas. Eu acho que devem ser radares, porque armamento para atacar eles não precisam, a não ser que os lançadores tenham mais do que 50%, como Israel está calculando, mas eu acho difícil Israel errar nessas contas, porque eles têm muita inteligência trabalhando já no Irã esse tempo todo, então eles devem ter mais conhecimento do que o Irã tem do que o próprio Irã, se bobear, de tanto que eles já investigaram e fizeram espionagem ali. Gaza, aí olha que essa declaração vai parecer meme, mas não é. Vai parecer inventada, mas não é. É uma declaração dita por Netanyahu em algum momento, que eu não consegui levantar qual foi a hora que ele falou isso. Gaza não existe mais, nem o Líbano. O mesmo acontecerá com o Irã. O eixo iraniano foi rompido. Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. Claro que ele não está falando no sentido do país não existir mais. Ele está dizendo de ser uma ameaça. Por favor, ninguém vai dizer aqui que ele acabou com o Líbano, acabou com Gaza, no sentido de não ter mais. Gaza vai existir. Só que Gaza foi arrasada. Mas o que ele quis dizer não é na questão de não existir, de acabar com todo mundo, é não existir mais como ameaça. Porque ele está falando do Hamas e do Hezbollah, mas ao invés de. Eu não te falei que ele tem que ir alto? Ao invés de falar o Hamas e o Hezbollah não são mais uma ameaça, ele usa o Passou o nome dos cerol no país. países. Ele usa o nome dos países para ser uma ênfase de que essas ameaças nunca mais vão voltar, e não os partidos. Paz. Tudo é um jogo, não é um jogo de palavra não intencional, é Não é intencional. solto, não é solto, é intencional. Não, tá tudo intencional ali. Outra coisa, o Benjamin Netanyahu fez uma seguinte afirmação depois: mudaremos a face do mundo. Rapaz. Eu te falei hoje cedo, na primeira live, que Israel detém mais senadores dentro do Senado americano do que o próprio presidente Trump. Tanto democratas quanto republicanos. Não é Não, só me republicano. surpreendeu aquela fala da Alemanha, né? Dizendo que eles já tinham o Irã como uma ameaça, né? E que Israel está fazendo um trabalho sujo ali, né?
Está fazendo um trabalho sujo para todo mundo poder dormir tranquilo, que ele disse. Olha Agora, só. olha que interessante. Soube da gafe que ele cometeu? Não, não. Ele foi receber lá, ou foi se encontrar com o primeiro-ministro da Coreia, só que na última tempo mudou o ministro da Coreia e ele não sabia quem era. Então chegou ele com o tradutor, ele foi cumprimentou o tradutor como se o tradutor fosse o primeiro-ministro da Coreia. O primeiro-ministro da Alemanha fez a recepção toda para o tradutor aí. Ficou uma coisa muito feia, porque o próprio ministro ficou lá olhando ele todo cheio de vênias para o tradutor e o ministro deixado de lado. Aí a culpa é de quê? Eles mudaram em toda hora, né? O cara já não decorou mais a cara, já mudaram 2 vezes esse ano por causa daquela situação Não, toda lá na apesar que é Coreia do Sul. difícil, porque todo mundo ali é muito parecido, Ó, né? eu não queria falar isso porque eu acho muito feio, não é não. Na verdade, os caras são muito Eu parecidos. brigo com a minha esposa aqui, que ela briga que todo mundo parece, não parece, todo mundo é diferente, não faz isso não. Ah, os caras são muito parecidos. Ela está Não, não, não. certinho. Pode dizer Eles eram para ela muito que eu penso diferentes, ele que não igualzinho. sabia quem era. Ah, eu ainda fico olhando o nariz dos caras, é tudo igual, meu irmão. O nariz, então, é tudo igual. O narizinho dos caras é tudo igual. Isso é muito doido ali. A genética, eu não sei nem como é que eles se reconhecem, cara. Eu Aí sei eu que fico tem mais pensando, descendente de Gengis Khan no mundo do que qualquer outra pessoa, né? Inclusive na parte eurasiana, tá, do mundo, não é só na Ásia, não. cara, isso aí é outra guerra que vai longe, né? Porque tu sabe que tem uma mudança genética ali do chinês, né? O chinês não tem cheiro debaixo do braço, né? Você Nem o sabe disso, japonês. né? O japonês também não, eu sei que o Não, chinês não eu tem. sabia do japonês, chinês é que eu não sabia. É, o chinês e é por causa dessa mutação genética, estranha, uma mutação genética que eles não têm cheiro, cara, não tem cheiro. É Eu gostaria de ter surreal. pego essa, mas vamos Não, lá, oi? gastaria menos com desodorante. Não, o negócio é grave, né? O negócio é grave, cara. O negócio é Mas olha grave. só, outra notícia. A julgar pelas declarações públicas de altos funcionários israelenses, parece que a decisão foi tomada em Israel. Khamenei será eliminado em breve. Olha, isso aí eu vi o Trump já mudando a conversa a respeito disso. Agora, a pergunta que não quer calar: você acredita que se o Camilei babar, né, tem que babar o filho, né? E vai ter que babar a linha de comando que está ali enraizada. Só Ele, pegar o Camilei para a bagunça? Não para, né? não, não, mas o que acontece? Desmoraliza. A questão do Khamenei hoje, ele não, a morte, inclusive ele já passou metade do poder de autoridade dele para um conselho de guerra. Então, Isso. assim, ele já está meio que pronto para morrer e o negócio continuar sem ele. Não é Virar para acabar. Marte. Eu acho que ele vira Marte. Claro, vai virar o símbolo nacional. A morte dele vai tipo trazer os iranianos que estão começando a querer se levantar contra para perto. Então, assim, Israel tem que pensar bem se vale a pena. É como o Zelensky. O Zelensky ficou vivo esse tempo todo porque ele ia virar um Marte se ele fosse apagado. Então a Rússia manteve ele vivo, Pô, então tu né? está dizendo por que, que o Silva é imortal. Então agora tu matou a charada. Então o Silva é imortal por causa disso. Eu sei que não matam ele para ele porque ele não Não, o pode virar Silva é Marte. imortal. O Zelensky. Não, e o Silva está aprontando, meu irmão. O Silva está se divertindo aí fora, hein? Está se Mas divertindo. as notícias que eu estou dando, elas estão alinhadas. Olha o que vai acontecer. O Times of Israel falou que nas próximas 24 horas já saberão se os Estados Unidos vão ou não entrar na guerra. Porque os Estados Unidos, eles botaram lá dois ou três sistemas TAAD. O sistema TAAD é um dos sistemas mais poderosos de defesa do mundo. Só que tem uma coisa que pouca gente entende. O TAAD, que é o THAAD, ele só pode ser operado por americanos, porque ele é totalmente É. complexo. Você não consegue treinar pessoas para treinar, para controlar o TAAD. Então, de qualquer maneira, os Estados Unidos está na guerra, pelo menos na parte de defesa, de mísseis. O Benjamin Netanyahu falou que o Ben-Gurion decidiu estabelecer o Estado. Eu decidi garantir a existência desse Estado. Ele está fazendo, né, a citação do antigo líder, né, israelense, que é também o nome do aeroporto, né? E
A operação da inteligência militar israelense para assassinar cientistas iranianos aconteceu sob o codinome Operação Nárnia. Olha, então já é portal, né? Já é portal, hein? Agora é forte, hein? Então esse leão é o Aslan. Olha só, hein? Aí o troço já ficou pior, hein, cara? O troço já ficou pior, hein? Porque será que eles estão fazendo uso de portais? Pois é, eles botaram esse nome, aí é saber, porque toda operação que tem nome e os nomes remetem a coisas. Agora, eu acabei de pegar essa notícia, não pude ainda pesquisar o porquê Nárnia, né? Não, o leão já é o Aslan. É, mas a Entendeu? Nárnia não é o Ágila, né? Nárnia fala aqui eu acredito que fala sobre um mundo idealizado pelo regime, e os líderes são aquelas pessoas de um personagem que eles criaram narniano, porque normalmente Nárnia tem a ver com isso. Mas a gente tem que estudar direito para ver qual foi o Ó, objetivo, porque ó, essas operações, quando você olha só, Nárnia foi o problema do Brasil, isso é vírus. Não, Nárnia é olha só, vírus. a gente não sei, eu só sei que o nome foi Nárnia, eu não sei qual foi o motivo. Não, Porque, de eu tô. repente, a nossa visão Não, de Nárnia não tem nada a ver com a visão que eles têm de Nárnia, né? É por rapaz, causa ó, da cultura. eu tô te dizendo que isso é portal, hein, cara? E esse leão é Aslan, e aí talvez explique um monte do que aconteceu, porque como é que vai lá, aparece, some, aparece, some, aparece, some. Olha que doideira, cara. Tá E falando se de os quê? caras estiverem usando. Porque, veja bem, toda a linha de ataque de Israel, né? Vou usar o termo bem popular, é sinistra. Sinistra. Né? Eles falam que tem tecnologias, né, que o mundo não conhece, que o mundo não conhece, ok? Né? Eles conseguiram fazer algo até aqui impensável. Né? Eu acho que nem no pior pesadelo lá do Camilei ele poderia achar que ele ia perder o céu dele do jeito que ele perdeu Três ali. dias. Não, loucura, loucura. Você entendeu? Então, será que esses caras não estão usando portais interdenominacionais para fazer essas incursões? E aí, a outra pergunta que não quer. Não, não, verdade, cara, verdade. O Não, negócio é bem. eu tô pensando, eu sei que tem muita coisa no mundo que a gente não conhece e que quem conhece não conta. Não, não, o nomezinho aí, olha só. Porque quando apareceu o leão, a abordagem era Levítico. Se apareceu Narnia agora na jogada, o bendito do leão é Aslan, cara. E como é que a galera acessa Nárnia? Através do portal. É nisso aí, tá, mas é como eu Compreendeu? disse, É a gente através vai do ter que portal. ver, a gente vai ter que descobrir por que Operação Nárnia do ponto de vista de quem deu o nome, né? Não, Mas é uma análise. Mas afirmar não, assim que pode ser isso pode não, ser uma opção. não, afirmar é forte. Ó. A nave está vindo e a gente não está afirmando nada, mas tem, a bendita nave está vindo e a gente não pode afirmar nada, né? Eu até hoje eu falei numa live com a Marisa, que é a coordenadora do TIC, falei na live, falei, gente, ó, de repente é um holograma. De repente é só um holograma, de repente é uma borrada na tela lá do cara do russo lá, e o cara falou que é uma nave alienígena que está vindo, cara. Eu, particularmente, até acredito que deva ser algo assim, porque senão os caras não estavam se matando com a nave vindo. Porque é loucura. Gastar munição aqui dentro, se tem uma nave vindo para atacar o planeta, qual é a lógica? Mas essas munições, uma pretensa chegada de nave, não funcionam contra uma tecnologia Pô, então furtiva. então a gente mata a gente mesmo? É lógico, mas Qual não é a é isso que eles estão lógica? fazendo? Não, mas qual é a lógica? Não tem lógica, né, cara? Diminuir o número de pessoas para serem cuidadas depois. Lembra das pedras da Então, Geórgia? quem está voltando são os Anunnakis. E aí os caras já mandaram a olha, passa o cerol, que a gente quer ter menos trabalho aí embaixo. Olha que Eu loucura, sei de hein? uma coisa, ó, dentro da questão da guerra, e assim, não saindo do assunto, mas mantendo o assunto da guerra em voga, o Kremlin, pela primeira vez, fez um pedido oficial
de governo para Israel parar com os ataques a instalações nucleares do Irã, porque tem funcionários russos lá, treinando, trabalhando. Ele tinha que evacuar, né, meu irmão? Mas Ele tem assim, que evacuar. eu acho bem perigoso esse pedido oficial, porque é tipo a justificação que a Rússia vai começar a criar vamos dizer, Na narrativa. uma narrativa para que, se ele precisar entrar na guerra, vai ser para defender os russos que estão lá, e ele já tinha avisado e Israel continuou atacando. Não, mas aí deu ruim também, porque se os caras estão lá para fazer bombas, tem que ser morto e é inimigo do planeta, né? É inimigo de Israel, é inimigo do planeta. Como é que o cara justifica isso? Eu lembro que um Não, tempo mas são nas atrás. plantas, é porque avisou que são nas plantas de energia, não naquelas que. Ele não falou nada daquelas que Israel atacou lá, as primeiras que eram de enriquecimento de plutônio, essas aí não falaram, não. Falaram só de quando. Porque Israel ontem fez o ataque em uma planta de energia nuclear, que é a Mas será Karat. que. Não Mas é para será, produção de nenhum tipo de armamento. mas será que não é fachada? Como é que nós vamos Se acreditar? Israel atacou, provavelmente era alguma fachada. Fachada, fachada. Isso aí. Ó, outra coisa, diplomatas da Embaixada dos Estados Unidos estão sendo evacuados agora, há uma hora atrás, deixa eu ver, notícia de uma hora, de Bagdá. Eita. Então vai sobrar para o Iraque. Vai sobrar para o Iraque. Porque o que acontece? Os representantes do Irã no Iraque, que são muitos, né? O Irã, assim, as pessoas pensam que o Irã é um país quietinho. O Irã está em todos os lugares do Oriente Médio. Ele está no Iêmen com os Houthis, ele está no Líbano pelo Hezbollah, ele está na faixa de Gaza com o Hamas, ele está no Iraque através das suas frentes, ele está em todos os lugares. O Irã é a grande cabeça do povo. Ele tem vários braços espalhados por vários lugares, inclusive existem células iranianas em várias partes do mundo, muitas estão nos Estados Unidos, esperando aí alguma ordem de agir. Então, não se engane que o Irã é só aquilo ali, o cara com bonezão, né? A coisa é muito mais séria do que se pensa. E a gente vai ver isso agora. Se os Estados Unidos entrar oficialmente nos ataques ao Irã, você vai começar a ver atentados nos Estados Unidos, você já sabe de onde vem. E foi Não, avisado aqui na programação antecipadamente. não, Estados Unidos e Europa, né? E Europa também. Europa também, né? Tem previsão disso também acontecer. Agora, você, quando falou isso, cara, tu acendeu uma luz na minha cabeça absurda. Agora tu vai endoidar. O Silva falou que havia uma cabeça e era um polvo. E que esse polvo tinha vários tentáculos a nível de Brasil e ele não sabia quem era a cabeça do povo, né? Você vê que aqui, rapidinho, nós temos milícia, né? Rio de Janeiro, ó, terceiro comando, comando vermelho, né? Os amigos dos amigos, né? O ADA, né? Quer dizer, acho que são quatro, né? Quatro aqui. Aí temos o comando da capital, cinco, que está, né? São Paulo, o Serol Fininho, que está crescendo, né? Dentro lá de São Paulo, dentro dos presídios, ó, seis em cima disso, né? E mais a turma independente, vamos botar independente aí, ó, sete. E mais as representações do exterior. Rápido aí, tu já citou três, 10, né? Então, quem comanda isso dentro do Brasil? Não é isso? Quem comanda isso? Será que toda essa operação de narcotráfico, né? Porque eu vi um trabalho, de fala a memória, não sei se foi da CIA ou da Interpol, ligando o narcotráfico com esses grupos extremistas. Eu não acredito, a minha teoria é que não há um comando central nesses grupos. Há um comando que permite a subida e descida dos grupos nas suas áreas de influência. Esse comando, ele não é um comando tipo um quartel-general. Ele é um comando de camadas. Como Então, se fosse o docinho de 1000 folhas.
E o que liga eles não é um protocolo ou uma direção de funcionamento, é algo muito pior. Você não acredita que é um processo ideológico? Nem ideológico, nem político, Ele seria, então, nem material. Nem seria material. ele seria fisiológico, então? Passa pelo fisiológico, mas é mais do que isso. A única coisa que liga esses grupos aos camadas superiores é algo que não é desse mundo. Porque o que faz os dois grupos trabalharem em comum, por isso que um não pune o outro, e permite que eles existam, que as pessoas pensam, eles existem porque se tirar vem outro. Não é verdade. É porque. Você já viu o Advogado do Diabo? Uhum. Tu lembra do filme? Sim. Quem quiser entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo, tem que ver o filme Advogado do Diabo. É um filme que eu tenho comprado na Apple TV, que de vez em quando tem que assistir, porque aquele filme é uma revelação absurda. Por quê? Porque um dos personagens mais emblemáticos para mim é o macumbeiro que vive na cave, né? No subterrâneo de um prédio em Nova York, que é extremamente rico, mas vive no meio da sujeira por causa dos sacrifícios que ele precisa fazer para manter os que estão na camada superior, na Wall Street, em todos aqueles lugares, funcionando com sucesso. Ele é mais poderoso e mais rico do que eles, mas ele vive no meio da sujeira e da carniça daqueles sacrifícios. Eles estão completamente ligados, mas eles não se conhecem. Você está colocando uma ligação espiritual, vibracional, interdimensional. Sim, mas baseada num vínculo que liga todos eles, que fazem a mesma coisa, que são os rituais chamados de iniciação, que são idênticos em todas as camadas. Desde aquele ali do morro até o cara que está lá na alta roda do padrão mais alto do mundo. Cara, mas isso aí seria muito sério, né? Se algo assim está em curso, né? Nós estamos falando aí não mais no processo de conspiração, mas de gestão total do mal. E aí o texto bíblico que diz que o mundo jaz no maligno, ok? Ele se configura através dessa ilustração. Então, na verdade, esse jaz no maligno é que ele está mergulhado nessa escuridão. Nessa Exemplo escuridão. perfeito. E o exemplo que você tem aí, você citou há umas lives atrás, não vou falar o nome, não precisa, é um jovem que foi preso, que faz parte de um grupo que canta e que faz muito sucesso para esses grupos. Se você pegar esses jovens e pegar um pouquinho da história de qualquer um deles, a biografia deles, eles são Zé Ninguém que canta ali na favela e de repente eles só podem chegar nesse ponto se eles fizerem essa iniciação. Porque aí eles vendem o que eles têm para poder chegar a esse sucesso, e aí eles passam a defender uma determinada bandeira. Por isso que eles, mesmo punidos, eles são liberados. Não, e aí, cara, aí justifica o problema da Anitta, né? Ok? Todo aquele rolo aí com o Didi, inclusive, né? Envolvendo aí. Perfeito. O que Tá? o Didi fazia? Uma festa aberta, uma fechada. Na Aí, aberta, ele drogava as pessoas, na fechada, ele fazia rituais. Aparecem filmagens deles lá embaixo, fazendo cantos específicos antes de fazerem o resto das coisas. não, Não era uma. inclusive estourou uma treta aqui no Brasil, que é uma empresa brasileira, os caras estavam fazendo alguns rituais meio estranhos ali, até a Carol Campbell, eu até postei em cima disso, aí uma pessoa da empresa até falou comigo, aí eu cheguei e falei, cara, vou marcar uma live e você explica o que é isso aí, porque isso está esquisito. Diz pra gente então o que, é que vocês estão fazendo aí para a turma poder entender, né? Mas ele veio, né, me mandou no direct lá, se identificando como sendo um dos gestores da empresa, aquela coisa toda, e que a coisa não era bem assim, era mais assado. Eu falei, então aparece para falar, né? Mas não me respondeu. Não me respondeu, né? Porque eu tenho por hábito dar voz a todo mundo. Né? Se alguém vier falar o que quer que seja,
Aí eu falava, tá bom, então vamos conversar, vem a público e explica. Eu fiz isso com a secretária de Meio Ambiente do governo de Goiás, o ano passado, né, porque eu estava falando das queimadas, ela entendeu que eu não tinha sido generoso com o estado de Goiás, né? E aí ela me mandou um puxãozinho de orelha, e eu cheguei e falei, não, eu quero tomar o puxão em público, né? Em público. Então, você vem para público, e aí você fala para o público o que vocês fizeram para a gente poder entender. Porque também, né, nessa guerra de narrativas, né, a gente fica numa situação bem delicada, né? Porque não Mas você lembra o parece, Sam... não parece Mas que isso nada aí... é verdade, cara. Não parece que Você nada é lembra real. O Sam Altman da ChatGPT, da OpenAI, quer dizer, que ChatGPT é só o produto, da OpenAI, que foi tirado da empresa porque ele estava formando um culto. Aí os funcionários que eram seguidores fizeram um protesto e falaram, vamos sair todos de uma vez só, a empresa vai fechar. Aí tiveram que trazer ele de volta para CEO de novo da empresa, da OpenAI, e ele mais um lá, eles literalmente lideram um culto da inteligência artificial, que é um culto mesmo, eles têm todas as características de uma seita. Então, o que acontece? Você lembra que o gesto, esse sinal que tem naquele bode, meio homem, meio bode, que é tanto acima como abaixo, é como se fosse o que controla esses grupos nas camadas do Mil Folhas, é um poder que não é cogitadamente conhecido por nenhum deles, como sendo esse, aquele. Cada um recebe instrução de um determinado poder na sua camada de influência. Só que esses poderes, sim, respondem a outros poderes maiores do que eles. Pegando o gancho aí do Jesus Misericórdia, falou que Irã tem um Ayatollah e o Brasil tem os atolados. Né? A questão, a questão dos atolados. Na tua percepção, agora, Efraim, né? Porque as bolsas estão nervosas. Né? A gente olha o comportamento da bolsa e toda vez que uma tragédia está para acontecer, normalmente você vê sinais nas bolsas. As bolsas têm um comportamento diferente. Né? Hoje, as bolsas estão se comportando de uma maneira diferente. Na Diferente. verdade, a bolsa hoje é o oráculo. Eu postei algumas... Às vezes eu posto coisas e como as pessoas às vezes não têm o alcance do que aquilo representa, pensa que eu estou colocando entretenimento. Eu coloquei 2 entrevistas, um pedaço da mesma entrevista, pequeno, daquele físico cientista que é bem conhecido, que faz muita coisa de TV. Como é que é o nome dele? Esse aqui, ó. É o que é Tá, eu vi. que é esse físico junto com o Lawrence Falando da Fishburne Matrix, eles estavam da conversando Matrix. sobre a Matrix. Eles estavam falando sobre a Matrix e por que eu coloquei isso? Porque ali você vê que assim, eles que estão nesse mundo do entretenimento entendem que as coisas são feitas intencionalmente para misturar os conceitos. Então eles vão fazendo uma leitura que é misturada ali a Ele citou, filosofia. inclusive, João Batista. Né? Ele diz que o Morfeu é o João Batista. O Morfeu, o personagem Morfeu que ele fez, que é o que fica com a pílula vermelha e azul para o Neo, que seria o Messias, ele é o João Batista, é o que anuncia, é o que abre a porta e prepara o caminho para o Neo. Né? E tem lá o oráculo. E aí ele diz, o oráculo não é um personagem da formação cristã, ele é um personagem da mitologia grega. Sim. Então, quem é o oráculo hoje da nossa cultura atual? Atualmente, o oráculo é a Bolsa de Valores. São as percepções que o mercado futuro faz que exatamente acontecem. Então, se você quiser saber o que vai acontecer, você tem que ver o que as previsões das bolsas, que têm computadores potentíssimos fazendo cálculos gigantescos para tentar descobrir alguma coisa que vai acontecer para poder fazer a direção dos investimentos, e é onde está o dinheiro, é onde gera dinheiro para
armamento, onde gera dinheiro para remédio, onde gera dinheiro para droga, onde gera dinheiro para medicina, onde gera dinheiro para tudo. É naquele mercado. Então, ali está o oráculo. E você vê que esses chamados, esses tipos, né, que estão, esses arquétipos, eles estão sempre dentro das nossas sociedades, só que eles não são fáceis de serem vistos. Quando você tem um insight, você vê aquilo, aí você consegue conectar os padrões. Por exemplo, eu falei de um assunto aqui agora codificadamente, alguns alcançaram muita coisa do que eu disse, outros estão achando que eu estou falando, estou Nárnia, no Não, conceito brasileiro. deixa eu até ajudar o Moebius aí a entender isso, né? O Vaticano teve essa posição na Segunda Guerra Mundial junto com a Suíça, né? E os dois saíram muito bem da Segunda Guerra, né? A Suíça saiu bilionária da Segunda Guerra Mundial, né? Como elemento de ancoragem, né? Eu fico olhando ali, você falou da Suíça na primeira live de hoje, né, que a gente fez pela manhã, né? E o que me surpreendeu, né, quando eu estive lá, e aí eu fui fuçar com a galera lá um pouco da história dos caras lá, né? Cara, população 4 milhões apenas, ok? Desses 4 milhões, 80% são milionários. Tá? 80% é milionário, ok? Fora os bilionários que estão dentro desse grupo de milionários. Né? Eu tive numa lojinha italiana, né? Como é, Alex, viu? Como é que é o nome da loja italiana, da roupa, do menino, do Júnior, do perfume? Brioni. Ó, Brioni, cara. Eu tive na Brioni, na Suíça. Cara, o cara me mostrou um terno que para eu vestir o terno, né, eu tinha que gastar 800 mil euros. Consegue entrar isso na cabeça? O cara fechou a loja para me receber. Eles recebem um cliente por dia. Por dia. Tá? E ele falou, Alex, para eu fazer o teu cadastro, você tem que gastar 800 mil euros. Se você investir 800 mil euros, eu posso te vender esse terno de 120 mil euros. É a fila de espera. É que é uma outra, é um outro. As filas de espera da Aí Rolex, desses aí produtos ele de me alto mostrou, consumo, são sempre assim. Você não, ele paga me para poder mostrou comprar. Leviton, mostrou as outras, tá vendo aquilo ali? Aquilo ali é para milionário. Eu não trabalho para milionário. Eu falei, então profetiza na minha vida, né? Aí tu faz o seguinte, me dá um terno desse para eu deixa eu vender. Não, profetiza na minha vida. Profetiza na minha vida, cara. Pô, se não trabalha para milionário, não profetiza na minha vida aí que eu recebo. Eu recebo aí, né? Antes do fim, eu recebo aí, mas não quero ficar aqui para me lascar com os caras, não. Quero estar na parte Mas boa da aí é que tá. história. Eles, quando o cara alcança uma determinada posição, ele vai precisar Do acordo. de um acordo, ele vai precisar fazer parte, ele vai precisar ter um compromate, ele vai precisar sacrificar algo em troca de acessar e ter e poder ser controlado. Você imagina um bilionário que não pode ser controlado? Imagina um bilionário decidir investir no crescimento do reino de Deus. Não, o Ike Batista foi um exemplo desse. Quebraram as pernas dele. Né? É porque ele. Tudo bem. Não importa, já passou e ele está aí, tá tentando recuperar. Não vou entrar nesse mérito, não. O que acontece é que o mundo que nós conhecemos é um mundo das notícias, dos assuntos. Há um submundo que é espelhado a esse mundo, por isso que eu falei tanto acima quanto abaixo, que para você ter sucesso aqui, você tem que ter aceitação aqui. E para ter aceitação aqui, você precisa abrir mão de conceitos morais, de escolhas e fazer, não é basta você falar, tá bom, assinar, fazer um rasgo aqui, botar com sangue, não é isso, não se iluda. Você vai precisar fazer algo para fazer parte daquilo.
E Então, depois que você faz, aí você pode chegar lá. então isso vai além das concessões. Por que você acha que você conhece gente muito rica? Por que ele não ajuda alguém que ele sabe que está precisando? Não, mas aí o Elon Musk quis ajudar, né? Ele quis Não. botar o Estou dinheiro para falando do Elon acabar com Musk. a Estou fome. falando você. Você foi lá nessa loja Sim, e o cara tem milhões. Ele te sim. deu 1.000. Não, me deu perfume. O perfume eu levei. O Eu vou te perfume eu explicar o levei. que acontece. A primeira vez que eu fui à Suíça, a primeira vez que eu cheguei na Suíça foi em 2007. Eu fui para Israel, passei umas 2 semanas em Israel e fui para a Suíça, passar mais 2 semanas em missão. Quando eu cheguei na Suíça, na primeira noite que eu fui dormir lá, uma brasileira casada com um suíço que mora lá, morava na época lá 20 anos, agora já mora 40, quase 30 e pouco, né, pelo período. Me receberam e deixaram eu num quarto que era do filho que já tinha saído, que estava de casa, já era estava morando sozinho, que era bem no alto de uma casa grande, dessas casas suíças enormes, né? Que era tipo sótão, mas era muito bonito lá em cima, para eu ficar mais à vontade lá em cima. Aí eu fui. Na primeira noite que eu estive naquele quarto, eu tive uma visita. Não. Ó, você acabou de receber uma grande visita aí, ó. Bruna Wilker, é a responsável pelo nosso, né, relógio de salmos aqui, pelo Salmo 23, a terapia dos salmos, entrou aí apoiando aqui, ó. Você está bem, hein? Ó, você arrumou uma investida. Bruna Wilker aí apoiando. Obrigado. Deus abençoe você aí, a tua casa. Obrigado Então, pelo naquela. apoio. Tivemos o Elric também, aproveitar aqui, ó, agradecer o Elric Aproveita e fala aí das ajudas. o Elric, agradecer ao Altair, que está aqui, ó, mantenedor também do canal, Tatiana, mantenedor do canal, turma do TIC, ó, estava com a gente aí, o Reginaldo, mantenedor do canal também, ok? Deixa eu ver quem mais está aqui. A Tatiana está direto aqui comentando, Altair, deixa eu ver quem mais. Deixa eu ver se passou alguém, o Reginaldo, falei, Reginaldo Regis. Tá aí, foi, e agora a Bruna, né? Foi, isso aí. E a Bruna agora apoiando a gente aí em cima disso. Obrigado, Bruna, aí, pelo apoio. Está pedindo para ajudar dando like aí. Obrigado, Bruna. Ó, o pessoal de casa aí nos ajude, gente, a empurrar, porque é um desafio, gente. É um desafio. A Bruna vira e mexe, a gente tem a oportunidade de trocar ideias sobre isso, né? E ela foi a grande mentora. Eu só estou aqui, Deus no céu e Bruna, porque, né, eu sou totalmente avesso a esse processo, mas ela foi uma das grandes incentivadoras. Falou, não, o senhor tem que ir, tem que ir, tem que ir, tem que ir. Mas como é que eu vou? Não, o senhor vai, e acabou que a gente foi. E estamos aqui, gente, e precisamos da ajuda de vocês. Inclusive, quem não está no Efraim Global, tem que ir lá no Instagram, porque lá está acontecendo um milagre, né? Liberaram o Efraim. O Efraim Por está enquanto, estão andando. deixando eu crescer. Não, o ancião está tomando na cabeça lá ainda. Aí eu fui ver a parada, eu tô todo verdinho, cara. Eu tô todo verdinho. E Eu agora, como é não. que pode? Eu tô todo verde, eu só tô apanhando lá. Só A minha última apanhando. atualização, 17 milhões e meio de contas alcançadas nos Aí, últimos 30 ó, dias. hoje eu tô com 14,8 milhões, hein? Eu tô chegando, hein? Tô chegando. Vamos lá, isso é Tô bom. chegando. Mas vamos lá, meu amigo. Vamos Ó, voltar. só eu e você juntos agora já somos mais do que a Argentina, mais do que a Inglaterra. Olha só, nós já representamos 6 países no mundo, cara. Tem noção do que é isso? A nível de 30 milhões. visualização? Não, ultrapassamos a casa dos 30 milhões. É coisa É, rodo, gente, é coisa rodo. O estado quase todo de São Paulo é o que nós hoje representamos, cara. Só Deus, né, cara? Só Deus. Como é, é que dois caras de Magalhães Bastos, Almeida e Souza, chegam em 30 milhões de vidas? Não, às vezes eu fico pensando, cara, aquela e água eu não do ganho. E azul, você pergunta aquela assim: manga, as aquela pessoas manga. imaginam que isso é YouTube. Instagram você não ganha para estar ali, não. Você paga para estar ali, literalmente. Ali é laboratório, ali o pau come, ali é laboratório Olha mesmo. só, a Fátima Guerra falou sobre o filme do terno de 2 bilhões de dólares, que era um terno de tecnologia. Existem muitas tecnologias, nanotecnologia, mas eu acho que
o mercado de luxo, de alto luxo, como esse do terno que o doutor Alex falou, não é uma questão de um terno com muita tecnologia no sentido de defesa, de não aceitar que a Isso bala aí não o cara passe. falou que ia ter uma ovelha só minha, cara. Só minha. E essa ovelha iria dar lã só para mim. Ela ia ser separada, É era isso toda aí, eu uma ia falar isso. criação. Esses preços altíssimos são uma maneira da pessoa se sentir exclusiva. Total, A total. exclusividade é uma das ferramentas mais poderosas criadas na Babilônia. Eu não vou falar minha experiência na Suíça, não. É Sim. muito séria, é muito grave. Eu Não, acho não. foi boa a sua Não, o pessoal interrupção. quer saber a visita que tu teve aí. Mas eu, antes de Deixa tu para lá. falar, Deixa passar não, isso não, aí, que mas isso é muito tem que pesado. Eu não bater quero em falar, não. 300. Não, tem que bater em 300 aí, gente. Ele fala da É, visita. Ajuda a se gente aí. bater 330, que eu não quero contar. Se bater 330 likes, eu conto. Pronto, que aí eu não Rapaz, quero contar, eu também não conto. não, aí eu vou contar. Ele não conta, vocês vão dando, né? Como eu sou mais humilde, eu vou estar contando para vocês e vocês vão ajudando a chegar nos 330 aí. Cara, quando eu fui identificado, né, como um processo, né, ou um possível, né, mediador global. Por isso que eu fui conduzido a essa loja. Tu compreendeu? O negócio é sinistro. Parada sinistra, né? A maneira como tudo aconteceu, a maneira como queriam me aproximar dos clubes, inclusive. Eu vivi uma experiência dessa aqui no Rio de Janeiro, né? Uns 8 anos atrás, uma nuvem de 2 bilhões de dólares me convidaram para ser o representante dessa nuvem. Olha só, dessa nuvem. Os caras juntos, eram 5 elementos, né? E empresários, eles representavam uma nuvem de 2 bilhões, 2 bilhões, e ainda disseram para mim o seguinte: Alex, olha, eu estava ali naquele condomínio em frente à Barra da Tijuca, né? Aquele que tem ali em frente ao Barra Shopping, né? Na torre mais alta, e mandaram eu olhar para baixo e mandaram eu escolher aonde eu queria que iria ser colocada uma igreja para eu administrar e qual seria o valor que eu queria receber. Você acredita nisso? Acredito. 2 bilhões, 2 mil. E aí Acredito. disseram, e aí, ó, nós queremos você, assim mesmo, nós queremos você. Aí eu olhei assim, né? Falei, meu Deus. Falei, cara, eu não aceito nada sem orar, cara. Eu conheço a meia dúzia de colegas que não pensariam 2 vezes. Mas eu vou orar, cara. Vou orar. Deus não me mandou abrir nada aqui, até agora, em lugar nenhum. Pelo contrário, nós vamos começar agora o encontro em São Paulo, em hotel, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cara. Eu vou começar isso, se Deus quiser, a partir de agosto, lá, uma imersão bíblica, um sábado por mês, até que o cara morra, ou eu morra, ou o senhor volte. Então, a gente vai ter um trabalho com esse perfil, né? Para justamente alimentar o povo nesse momento, tanta dor, sofrimento, tensão, todo mundo perturbado. Né? Eu até já convidei a Bruna para estar com a gente, o pessoal de Campinas, fica ali pertinho, né? Vai dar para todo mundo estar com a gente ali em São Paulo, para a gente começar esse trabalho, né? Sem constituir nada, porque constituiu, tu já sabe que deu problema, né? Constituiu, já deu problema, você Porque já você é vai. obrigado a jogar com algumas regras e aí você Não, começa a ser obrigado a se submeter a algumas expectativas. Olha isso aqui, você. acontece a mesma coisa dessa turminha do 2B e a turminha lá do grupo do Clube da Brioni. Então, essa do Então, o 2B, processo. isso não é uma coisa nova. Você vê que, por exemplo, minha esposa estava meditando num texto essa semana e ela compartilhou comigo. A gente, de vez em quando, discute alguns textos quando está meditando, estudando, e enriquece. A gente faz um brainstormzinho aqui e ela estava lendo esse texto de Atos, e é muito interessante. Diz assim: havia um homem chamado Simão, que há algum tempo vinha praticando feitiçaria na cidade. E isso impressionava toda a população de Samaria. Ele dizia poderoso e notável. E todas as pessoas, das mais simples às mais ricas, davam-lhe grande crédito e exclamavam: este homem exerce um poder divino, tinha nome, o grande poder. Era o nome do poder divino. Eu acho muito interessante, muito interessante. O nome, eles estavam dizendo que o poder que ele exercia tinha um nome.
O grande poder. Estão zoando aí que eu falei que eu conheci, que eu preparei alguém em 2007 e que essa pessoa ficou muito conhecida, não é o Elon Musk. Coloquei, tô fora. Não, tá mais pro lamaçal, gente. Eu peguei a Não chave. é o Tá mais pro Lamaçal também, lamaçal. não é o Lamaçal, Tá não. mais pro lamaçal aí. Não, Vamos é lá. lá do Rio. Então, olha só, e todas as pessoas, das mais simples às mais ricas, davam-lhe grande crédito e exclamavam: Este homem exerce um poder divino, chamado o Grande Poder. E muitos os seguiam, pois vinham sendo iludidos por ele há bastante tempo por meio de suas artes mágicas. Contudo, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens quanto mulheres, o próprio Simão, que era esse poderoso, que dominava essa arte do grande poder, creu e foi batizado e acompanhava com curiosidade Filipe por toda parte, contemplando perplexo os grandes sinais e maravilhas que eram realizados. Então, ouvindo isso do povo de Samaria e tal, e aí, observando Simão que o Espírito era concedido por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: Dai-me também esse poder, para que eu, a quem eu impuser as mãos, ganhe esse Espírito Santo também. E aí Pedro lhe respondeu. Pedro, que era bem português, que dá aquela resposta bem direta, falou para ele: que o teu dinheiro siga contigo para a tua perdição, pois intentaste comprar por meio dele o dom gratuito de Deus. Então, esses 2 bi aí, esse grupo do 2 bi, existem muitos deles que querem comprar a tua unção, comprar o que há de Deus em você. Sim. E, como você disse, muitos estão dispostos a negociar o dom. Sim. O que eles não sabem é que no momento em que você negocia, e cabode acontece. A Deus se retira e fica somente a casca. Só que o que as pessoas não percebem e não sabem é que mesmo quando Deus sai, o dom é irrevogável. Sim. Então a pessoa já não tem nada de Deus, mas ela continua com dom de profecia, com dom de revelação, de falar com convencimento. Ela tem toda a manifestação daqueles dons, fica, mas ele não tem Não, e ele é essência. a turma que vai dizer: no teu nome eu fiz, no teu nome eu fiz, no teu nome eu fiz, apartai-vos de mim, malditos. Né? Eu não vos conheço. Jesus fala sobre isso em Mateus, sobre Então, e o essa que turma. acontece? E quando essas pessoas tentam comprar o dom e alguém vende, ela não percebe que ela é deixada como Saul. Quando Saul desobedeceu, a Bíblia diz que o Espírito de Deus já não estava mais com ele, mas ele continuou rei, continuou com autoridade, continuou Total. mandando. Só que ele já não tinha mais o Espírito. Foram 25 anos. Até a Ainda, né? destruição, até a destruição dele, e 20 anos depois para a destruição dos filhos. Lembra do efeito dos Gibeonitas? Os garotos foram enforcados, garoto de rispa, só sobrou Mefibosete naquela história, que depois virou problema para Davi também, né? Que virou problema para Davi lá, quando houve. Mefibosete é aquela pessoa que, coitadinha, que você poupa, amanhã ela vira uma mala sem alça na tua vida. Ou uma Tá mala cheio de cheia. Mefibosete por aí. Ou uma mala cheia. Ou uma mala cheia. A turma tá metendo pau aí no mala cheia aí. Tem uma galera metendo pau no mala cheia, né? Tá nesse efeito Mefibosete aí, né? Porque recebeu do sogro. Aí é pior ainda. Aí o troço é mais grave. Aí é mais grave. Aí é mais grave. Só Deus, gente. Só Deus. Tem história, né? É que agora nem vale mais a pena contar essa história, porque o fim está tão perto de todas as coisas que é perda de tempo, né? Não, gente, Você perder. vamos dizer assim, essas discussões, vamos chamar essa, olha aí Olha, a ajuda aí do Alex Bill. Alex Bill, me ajuda, ajuda o Oceano, que eu ajudo também. Esse é uma figura, meu irmão. Tu tem que conhecer o Bill. Agora é seu Bill, cara. Vai casar, seu Bill. seu Bill, Seu Bill o Mr. agora. Eu Bill. falei para ele, 14 dias, está em contagem regressiva. Eu estava falando com a mãe, cara, olha, o dia que o cara for, eu vou deitar ali no recreio, olhar e dizer, meu Deus, foi, acabou, Foi, foi. acabou minha parte. Só misericórdia, meu irmão. Olha,
É o último solteiro aí, ó. 28 anos para botar o solteiro para fora, né? Ele Mas chegou a vai. hora. Cara, ele vai fazer aniversário dia 3, casa dia 4. Meu Isso é bom. Deus! 4 de julho, independência do seu Maravilha. No Bill. dia da Independência. independência americana, lá vai Só estar. um dia antes do fim do mundo, né? Dia 5 de julho é a data do fim do mundo. Os caras estão falando. Da Ásia, pelo menos, né? Os Do mundo caras estão asiático. falando. Ó, ele animou a Bruna Wilk agora. Oi, Bruna! Meu Deus! É isso aí, gente. Ó, pegou a pressão. Tá aí, ó. Bruna tá vindo pro casamento do seu Bill aí, ó. Tá vendo o casamento do seu Bill aí. Benção, Bruna. Obrigada aí, querida. É pro Bill, esposa. Obrigada aí. Tá apoiando aí, tá apoiando aí o Bill e a esposa, a Maria Clara, né? Que Deus os bendiga, né? Que Deus os bendiga, né? É, É assim, Deus. Deus los bendiga. De los bendiga. Dios los bendiga. Sí. De los. Deus é Dios los bendiga. Los bendiga. Los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Sim, sim. Cara, você tem que ajudar a gente aqui falando em alemão, falando em francês, em Ó, inglês. eu não falo alemão, só falo bom dia, que é Guten Morgen, Guten Já é Tag, muita coisa, Begitz, né? A gente já não Danke, sabe. Witz, essas coisas assim bem básicas. Mas aqui, Espanhol ó, a gente manda um já, pouquinho já melhor. apareceu alguém aqui, ó, Mato Grosso. Chegou aí, Regina, Mato Grosso, aí. O pessoal do Mato Grosso também apoiando a gente. Obrigado aí, Regina, mantenedora lá do Esquadrão. É isso aí. E vou falar uma coisa, você vê que, voltando só para a gente terminar, fechar essa parte, a questão da compra do dom é algo que também aconteceu no Antigo Testamento, quando aquele período dos juízes, e que Deus, né, não estava trabalhando dentro do povo, e o cara foi lá e vendeu o sacerdócio dele, foi contratado para ser sacerdote particular do rico lá, de uma cidade. Então, assim, há sempre personagens assim, como, por exemplo, o Geazi, que tentou pegar o dinheiro que Eliseu havia rejeitado, porque Naamã queria. Naamã era um homem milionário, um sírio milionário. Quando ele foi curado, ele quis dar um presente muito valioso, em ouro, em pedras, em riqueza. E Eliseu falou: fica contigo o teu dinheiro. Ele não quis aquele dinheiro, porque tem isso também, não é uma questão de só porque o cara acredita, e você, depende de quem está fazendo, e você não pode. E aí Geazi, quando viu ele desperdiçar, foi atrás do Naamã e falou: o meu senhor mandou vir buscar, ele mudou de ideia. Falou: pega aí, pô, já está dado, já dei saída. Foi. Não, e rolou a lepra para Geazi, né? Rolou a lepra para ele, né? Veio as consequências para ele e para a geração dele, né? Ele e a geração dele, né? Inclusive, parece que Geazi estava naquele grupo lá em Josafá, né? Quando Deus foi lá e arrebentou com todo mundo, os leprosos foram, né? E aí alguns teólogos dizem que Geazi é o cara que volta para falar para Josafá que Deus tinha dado um grande livramento, né? Ali em Josafá. Um dos leprosos de Samaria, sim. Geazi. É o que dizem, mas assim, não tem como É, confirmar. Mas seria muito interessante se fosse mesmo. Não, o pessoal bota, nessa linha aí, em cima desse processo. Meu amigo, Agora a vamos lá. galera. Eu estive em Israel. Em Israel tem muita gente rica, você sabe disso. Você sabe que existem situações que elas limitam e alinham todo mundo debaixo de uma mesma camada. A guerra é uma delas. Agora está todo mundo no bunker. Não importa se o bunker tem mais recursos do que o outro, porque ele está exatamente longe. No buraco. Carros estão sendo destruídos. Ele está no buraco. Carros estão sendo destruídos. Os apartamentos ricos e pobres. O míssil não fala assim: só vou na casa do pobre. Ele vai na casa de qualquer um, desde que ele caia, ele vai destruir. Então, assim, existem situações que todos os conceitos que nós consideramos importantes se tornam fúteis por causa da realidade, né? Então, eu acredito... Agora, em cima desse conceito, a galera tá doida aí, ó. Eles querem a visita. Eles querem a visita. Quem te visitou, cara? O cara falou aqui que foi o Mossad, foi a turma do Mossad que te visitou. Para falar a verdade, se fosse, dava menos medo do que deu. É verdade.
Bom, mas aí não posso falar, faltam 17. Falei 350 ou 330? 330, Ah, eu pensei 330. que era 350. Mas pode botar mais 20 aí no pacote, gente. E aí, o que vocês acham? Estou ali confirmando 330 lá. A galera tá ligada, Obrigado rapaz. aí, Zuma. É isso aí. Aí, o pessoal bota aí conta, Efraim. Bota aí conta, Efraim. Conta, Efraim. Ó. Mete o dedo aí, gente. Ó. Duas Poxa, tecladinhas aí. vamos ter que Nos encerrar a ajuda. live. Quando Nos é ajuda aí, ó. 329, a gente encerra a live. Vamos lá, meu povo. Bota aí, gente. Bota lá. Ó, aqui é o único lugar que você vê o mundo acabando e você consegue se divertir. E, olha lá. Eita, não, não, não. Ele chorou lá, hein? Ele chorou no muro, É, hein? mas você viu essa Chorou. notícia de hoje? Não, vi não, vi não. Eu Por sei que ele decreto. chorou. Ó, Ah, pode falar. fala, fala. Chorou no muro, chorou no muro. Ele é Chorou no apaixonado por muro. Israel. Chorou no muro. Por decreto, Milei autoriza civis argentinos comprem armas semiautomáticas. Que isso? Tá aqui, CNN, ó. Eu já mostrei para ninguém falar que eu estou inventando as notícias. Ó. Que isso? Tu vai ter que postar isso, eu vou ter que repostar. E a gente vai ter que dizer: esse cara é maluco. É, mas ou está preparando o ambiente, né? Rapaz. Não, ele já está recebendo a fábrica de robô do Elon Musk, né? Ele vai ter um exército de robôs, né, cara? Eu acho que a fábrica já começou a ser construída na Argentina. Tem até que dar uma atualizada nisso. Depois, se Deixa eu puder até ver. salvar aqui para eu poder depois te mandar aqui. Quer que eu te Isso mande para aí. você postar ou quer que eu poste para Não, você tu repostar? posta e me marca nisso aí tu bota, né? Ô louco. Bota ô louco. Você bota o louco, você bota. Não, os caras ficam doidos, cara. Eu boto lá o óculos escuro, os caras ficam olhando aquele óculos escuro meu ali, os caras ainda não entenderam, né? Que você com óculos escuros, ninguém te vê, né, cara? O cara não sabe para onde é que tu tá olhando, né? O cara não sabe para onde tu tá olhando. Pode observar isso, pode observar. Aquela turma da Rússia, né? Tu viu aquele russo gigante, triplex, junto com aquele Hum. chinês triplex, numa chegada do Gorbachev, não, do bendito do Putin. O cara é Não, doido do tem. Putin. Tu não viu, não? Não, não vi. Rapaz, não, tinha que ver a troca de olhares do chinês. Eu não sei como é que os caras arrumaram o chinês triplex, né? Não, Porque mas tem o muito cara. chinês grande, cara. Tem muito chinês altíssimo. Cara, mas isso não é normal, cara. Isso não é normal. É, tu A, sabe a alta- origem, né? a estatura daqueles caras, eu já sou gigante no meio deles. Com 1,70 m eu sou gigante. Tu, 80 então, tu é um Nephilim. No Não, tem meio dos caras. 1,86. Aí, tu é um Nephilim no meio dos caras mesmo. Tu é um Nephilim no meio dos Bom, caras. gente, então foi muito bom estar com vocês. Cara, Espero quatro que a só. gente, Peraí. Falta só quatro aí, gente. Vamos lá, mete o dedo aí. Quatro na rapidinho, quatro próxima rapidinho. live, se a gente conseguir aí alcançar. Só misericórdia, cara. Vamos lá, meu povo. Vai, você é igual a mim, você quer saber? Cadê aí, ó? Dá o toque aí, gente. Dá o toque aí, ó. Falta três aí, ó. Dá o toque aí, ó. Natação? Natação? Maria, o que que é natação? Natação é forte, hein? O que que tá normal, Regina? Sinceramente, Mato Grosso. Mato Grosso. Eu falei com o doutor Jonas, eu falei: Jonas, a gente vai ter que ir para a fazenda mais rápido, porque a nave está chegando. A nave está chegando, gente. Se essa bendita nave for nave, Mato Grosso, né? Lá por debaixo. Mas é Mato Grosso por debaixo. Tem que achar Ratanabá, né? Tem que achar um buraco de Ratanabá lá. Inclusive, eu estou querendo fazer uma expedição para Ratanabá, né, cara? Estou para Poxa, conversar com o Coronel Leite para ver se a gente monta uma expedição para. uma boa passagem aí e contatos dentro do militarismo, você consegue, porque só dá para chegar lá por meio militar no Brasil. É. Não, eu quero ir lá, dar uma olhadinha naquilo ali, para ver se aquilo é tudo aquilo que os caras estão dizendo, cara. Pô, estão dizendo que a gente chega aí em Portugal, cara. Quem sabe eu não apareço aí na tua casa. Você lembra? É, Pega o túnel e vai embora, cara. tá Sai cheio de aí. túneis aí no mundo que disseram aí.
Não, o túnel vai para tudo quanto é lado. É igual. Depois do túnel do Hamas, o túnel do Irão, cara, eu não duvido de túnel de Ratanabá, Cada não. túnel aí, e aqui na Europa tá assim, ó. De túneis. É. Aí. Só que são muito antigos e Não, é tudo Portugal esburacado. aí tinha túnel aí da época dos romanos, né? Você tem os arcos, né? Aqueles Não, arcos mas lá para. no meio, lá na França, naquelas regiões mais antigas, aí mais ainda. Mas assim, tem muita coisa que já foi descoberta na Croácia, nesses lugares. Aí, ó, já passou os 330. Vamos Eita! lá. Eita! Então Vamos vamos lá. nessa. O que aconteceu? Eu fui para a Suíça em 2007, minha primeira ida lá, né? E eu fiquei naquele quarto alto e na primeira noite eu fui orar, né? Porque era uma visita nova. Eu tinha sido espoliado na viagem. Eu tinha 2 malas que eu saí de Israel e só chegou uma, a outra sumiu, nunca voltou. E era onde estavam. Tinham 2 sofás de alto padrão que eu tinha comprado. Tinha um anel de pérola que eu tinha comprado para minha esposa, umas coisas que eu ganhei, muita coisa lá em ouro. Eu coloquei naquela mala e essa mala desapareceu. Caramba. E aí eu cheguei com poucas roupas, porque as roupas boas estavam. Tudo que era bom estava numa mala, essa sumiu. Tudo que era mais ou menos estava. E eu fiquei com pouca roupa de bom uso para passar em Suíça, 15 a 20, acho que era 15 a 20 dias. E eu, assim, era a minha primeira vez e eu estava um pouco aflito, um pouco ansioso com aquilo tudo e fui orar. Quando eu comecei a orar, apareceu uma figura no quarto na minha frente, mas eu não via a forma, só a sombra. Escureceu, né? O quarto ficou mais. E ele falou, assim como eu estou te ouvindo e você está me ouvindo, e ele disse: O que, que você está fazendo aqui? Eu falei: Bom, puxou o assunto, vamos responder, né? Estava parecendo a história do homem que desafiou o diabo, aquele, né? Eu disse: Eu vim aqui para cumprir o propósito do Pai. Como apóstolo do reino, estou aqui para fazer a obra de Deus. Então faz o seguinte: não se mete comigo, que eu não me meto contigo. Eu falei: Olha, eu não sei quem você é, não sei o que você faz, eu sei que eu vim aqui por direção de Deus e com autorização dos moradores dessa casa. Então eu tenho o convite da terra e do céu. Então, aonde eu vou não é problema meu, e se você estiver no caminho, nós vamos ter problema, porque eu não vou fazer acordo nenhum. Então, e ele fez, veremos, e saiu. Aí eu fui orar. Senhor, o que foi isso? O que foi isso? O que está acontecendo? E o Senhor falou para mim assim: meu servo, vão tentar te dar muito dinheiro nessa viagem. E eu estava precisando, porque eu estava contando com as ofertas que eu ia receber lá para pagar a despesa da viagem toda. Aí Deus falou assim: vou te oferecer dinheiro e você não pode aceitar. Se te derem presente, você aceita. Dinheiro, não. Mas, Senhor, como assim? Eu já entrei em pânico. Eu falei: e agora, né? Ele falou: meu servo, todos os meus servos que vêm para cá são comprados. Não estou acusando ninguém. Estou falando o que ele me disse em 2007. Talvez de lá para cá mudou. Mas não quis dizer que quem estava lá. Mas ele disse: todos mudam quando chegam aqui porque eles são literalmente cooptados por esse Corrompidos. espírito, por esse Corrompidos. espírito que foi te encontrar. Passaram uns dias, eu fui fazer pregar aqui, pregar ali, e fomos comer num restaurante muito de luxo, num das montanhas de Lucerna, ali, um restaurante de alto luxo, porque uma amiga da pessoa que eu estava hospedado trabalhava lá, uma portuguesa até, e trabalhava nesse restaurante, e falou: não, vai lá. E o dono é muito amigo desse casal, do suíço e da esposa brasileira que me recebiam. E eles falaram que estava com um pastor do Brasil e ele queria me conhecer. Aí eu fui lá almoçar nesse restaurante, por conta do dono. Um nome até italiano, um nome assim, era um suíço, mas tinha esse nome italiano. Chegamos lá, comemos. Quando acabou, a portuguesa me falou: olha, ele veio aqui, foi lá, cumprimentou ele pediu para você ir lá atrás, que ele quer conversar contigo. Eu falei: tá. Aí fui lá para conversar com o dono do restaurante, que levava o nome do restaurante. E quando cheguei lá, ele estava com problema no joelho, era um senhor, e ele estava sentado e ele sentia muita dor, o joelho estava muito inchado.
e ele já estava fazendo tratamento, gastou tubos de dinheiro, e aquele joelho não melhorava, ele falou que sofria muito. Se eu podia orar por ele. Falei, posso. E pus a mão no joelho dele, orei, e o joelho começou a desinchar assim na minha frente. Mandei puxar a calça, pus a mão no joelho dele, orei, o joelho dele começou a desinchar, desinchar. Falei, levanta, e ele começou a andar e começou a chorar de alegria, porque a dor sumiu, o joelho desinchou, parou, estava com aquele problema há mó tempão. Ele botou a mão no bolso e pegou um pacote. Não era um pouco, era um pacote de franco suíço, dessa grossura, dobrado. Ele pegou e falou assim, eu quero te dar esse dinheiro. Eu quero ofertar na tua vida. E eu disse, eu agradeço, recebo, mas eu não posso receber. E começou eu e ele brigar, porque ele queria me dar e eu não queria receber. E a portuguesa desesperada, puxa, por favor, aceita, ele está sendo grato, ele falou que não está pagando pela cura, ele só quer ser grato. Eu falei, eu entendo o sentimento dele, e diga a ele que eu aceito com o maior prazer a gratidão dele, mas eu não posso aceitar o dinheiro, porque o que eu recebi de graça eu tenho que dar de graça. E ficamos ali, ele ficou com raiva, chegou a ficar vermelho, porque eu não quis aceitar o dinheiro, botou o dinheiro no bolso, saiu xingando em alemão, mas o importante é que o joelho dele estava bom. E eu fui embora e fiquei. E aquela viagem foi assim: todo lugar que queria me dar dinheiro eu não aceitava, quando me davam presentes eu aceitava, ganhei muitos presentes. E vim embora. E quando eu cheguei no Brasil, a dona da casa, que é minha amiga até hoje, essa semana a gente se falou, já fui lá várias vezes, depois, vários anos seguintes, fui com a minha esposa depois, e passamos alguns tempos várias vezes ali. E ela me ligou depois disso e falou que foi o primeiro pastor que ela conhecia naqueles quase 20 anos que ela já tinha de Suíça, que entrou e saiu sem dinheiro da Suíça. Então, assim, eu entendi o que Deus estava trabalhando ali para quebrar um trono, porque o que Uma acontece hoje é maldição. que Uma isso, maldição. há lugares que são dominados por determinados espíritos e eles controlam. Por isso que você falou, lá tem muitos milionários. Tem, mas eles não vivem como milionários na Suíça. Não, Você sabe disso. sim, Eles são austeros. O cara, eu total. fui na casa de um dos milionários, fui depois na outra viagem com a minha esposa, a gente foi convidado para ir para uma casa nos Alpes. Ele tinha uma casa em cada Alpe praticamente. Ele era rico de heranças já e vivia como uma pessoa normal, era contador, cara. Sim, sim. Era É muito arquimilionário, era comum. contador, trabalhava Muito pelo dinheiro comum. ali do pagamento. Muito comum, muito comum. Você tem uma ideia, o cara tem um padrão de vida abastado lá com 10 mil francos suíços, né? 10 mil francos. O salário mínimo é 5 mil, gente, francos suíços. Entendeu? Inclusive, eu recebi o convite para ficar lá, inclusive. Em 23, no 30 de outubro, eu tive um embate com uma confraria de bruxos lá. Eu estava na igreja no dia 30, orando aquele rolo daquele bendito portal, né? E aí eu fui transportado aonde eles estavam reunidos. Né? Mas eram muitos, muitos. E você sabe que Aquele do chapelão preto lá deles, sim, assim, né? sim. Aquela turma ali. E aí, de repente, eles viraram todos na minha direção e da igreja. Né? Aí a gente aumentou, né, a E oração isso ali explica, doutor para Alex, por que dissipar. que pessoas com muito dinheiro não dão dinheiro a ninguém. Porque elas têm uma conexão que elas não percebem, elas não sabem, elas não sabem disso. É porque elas vivem dentro de um princípio de tomada. Ela é É um cooptada principado. por aquela riqueza. É um principado. E ela vive em função daquilo. Por isso que Jesus falou para aquele jovem rico: vende tudo que tem, distribua aos pobres e segue-me. Sim, sim, Porque não era porque não podia ter riqueza, é porque no caso dele, ele já estava cooptado por esse espírito. E para sim. ele se libertar, ele precisava se libertar do dinheiro. E ele ficou muito triste e não abriu mão, Verdade, apesar de ter crido. verdade. Então não Não, é errado ter dinheiro e ser bem-sucedido e próspero. O problema é que é muito difícil você estar nesse a conexão, estado a conexão. sem estar conectado e a serviço desse espírito. A conexão. Você, eu falo na arte da garça, né? Você andar na lama sem sujar as vestes. Né? Esse é o X da questão. Você conseguir fazer essa travessia limpo, né? Se manter limpo,
no meio de tanta sujeira, né? Que É está isso aí, é dentro isso aí. da situação. Só Deus, gente, só Deus. Só Deus para Efraim, nos guardar, é isso mesmo. dá uma olhada aí nas últimas, vê se apareceu mais alguma coisa, senão eu vou te liberar, porque lá já está ficando tarde, gente. Lá já Já são sete e caminha para as meia, 20 apesar de horas, estar tá? sol, tá sol É, como se fosse 2 da tarde, mas já são 7h30 da noite. para você ver. É. Você não mandou Ah, olha o ainda que como apareceu de a novo. gente vai ter esse cabelo, A hein? foto que eu fiquei de te Você mandar, não apareceu de mandou. novo aqui, ó. Muro das Lamentações, sabe quem é esse? Não, O não. príncipe coroado do Irã, Reza Pahlavi. Ele está lá Não, é a foto que ele quando ele esteve lá. e botou o papelzinho também. Botou o papelzinho e foi fazer uma oração no muro. Eu vi também o Trump botando papelzinho lá também. Todo mundo bota papelzinho lá, né, cara? Tem que ir lá botar meu papelzinho também. Eu botei umas vezes que eu fui lá, eu botei também. É, eu vou ter que botar papelzinho mesmo. Vou ter que ir lá meter o papel que botou papel ali no muro, dá uma acelerada, gente. Aquele muro tem história, né? Aquele muro ali é o muro do templo ou não? É o muro ocidental do templo. É Muro a parte que sobrou do que templo? sobrou, a única parte sobrevivente. Rapaz, Então, tá vendo isso aqui? tô. Esse é o mapa do grande Israel que o Netanyahu apresentou na ONU 3 semanas antes do ataque do 7 de outubro de 2023. Cara, muda totalmente, né? E ele disse que está agora colocando esse plano em execução. Cara, muda totalmente, né? Vai até o Irã, ó. Eu tô vendo, mudou totalmente, né? Caramba, rapaz. E agora? Os sauditas vão deixar, aquela turma toda vai deixar isso? Não sei se vão só deixar ou se vão ajudar, né? Rapaz, Porque ele falou, foi um pouco depois dele falar do acordo de Abraão que a Arábia Saudita ia assinar com eles. Então, tem alguns planos acontecendo e ele voltou a falar agora dessas coisas, né, do plano dele. Inclusive, esse aqui foi o mapa, no dia que ele fez a apresentação, o mapa preto está The Curse e o outro The Blessing. The Curse é a maldição e a bênção. caramba. A coisa é muito séria. E ele fez esses discursos oficiais na Assembleia Geral da ONU. E a gente vê assim que muita gente não tem noção do que está acontecendo, mas literalmente essa guerra esconde uma camada por baixo que é para fazer a grande Israel também, que é um plano dele, mas não sei se Deus está nesse plano, não. É, e provavelmente não é dele, né? Esse é um plano da turma que botou ele lá também, né? Tem mais isso ainda, né? É. Ele não ascendeu como o Xi Jinping ascendeu de graça. O Putin também, aquela ascensão do Putin é muito estranha, né? A volta que ele dá no Gorbachev, entendeu? Tem muita coisa aí que, se houver história para frente, pode ser que se conte, né? Em cima disso. A E questão eu da nave, Efraim, a nave. Tu viu é, mais alguma coisa da bendita nave hoje? vi nada, praticamente ouvi de vocês. Pô, rapaz, eu Ninguém está sou. falando disso aqui. Cara, só eu estou falando da nave? Meu Deus! Então eu vou ter que pegar minha credencial de jornalista mesmo, cara. Já me O ofereceram. fólogo, doutor Alex, ou ufólogo. Caramba, cara, eu não acredito, cara. Só eu que vi a nave. Só você. Só eu que vi a nave. Ninguém está falando disso. Jesus! Aí é grave, hein, cara? Se ninguém tá falando uma nave daquele tamanho vindo para É cá, meu por irmão. causa da guerra. Veja, o assunto guerra Irã e Israel, ele está literalmente dominando todas as trends de notícias do mundo. Nem a Ucrânia, a Rússia até fez uns ataques fortes lá e ninguém nem ligou muito Ninguém Ninguém tá nem dando ibope para ele, cara. para Ele ele. falou Ele tá que quase vai chama eu aqui do arrebentar Silvio com o Santos. Ele Zelensky. leleou, chama eu, porque ninguém Cara, tá dando bote para ele, mas não. não, o negócio tá sério Mas mesmo. é porque o que acontece? Essa guerra, muita gente não está percebendo, ela pode simplesmente ser a Terceira Guerra Mundial na sua plenitude, dando início a grandes ataques entre grandes nações. Ela tem um grande potencial de ser um catalisador de nações poderosas De para se conflito. chocarem. De conflito. Se os Estados Unidos entrar nesse fim de semana, como está parecendo que vai entrar na guerra com o Irã através do Israel ali junto, a China vai querer se mobilizar e aí vai acabar
essa treta todinha de vai, não vai acabar, porque um vai atacar o outro. Por quê? Porque os Estados Unidos acabou de mandar vários armamentos para a Europa e para o Oriente Médio. Não mandou só para o Oriente Médio. Mandou Sim. navios, mandou aviões aqui para a Europa, mandou para as suas Mandou bases na tirar as Europa, famílias das bases, né? Mandou no tirar. Indo-Pacífico. Eles estão se espalhando no mundo todo. Tinha muita coisa guardada nos Estados Unidos que está saindo agora. É como se estivesse se preparando para algo maior. É esse que está sendo... Agora, nesse cenário, né, alguém botou do Camilei como anticristo? Não, gente, Camilei não. Mas a Arábia Saudita saltou, né? Ele deu uma saltada aí em relação aos demais, né? Os demais candidatos aí, ele deu uma pulada para frente, porque ele foi o cara que já pediu para degolar o Camilei, né? Uhum. O problema é que o Alex Karp, da Palantir, que é o CEO, que é o sócio lá do Peter Thiel, ele deu uma declaração dizendo que quanto pior, melhor para a empresa dele. A empresa dele cresce nessas crises terríveis. Então, tá vendo muitas empresas aí que estão ganhando e crescendo. Literalmente, gente, se você quiser uma dica de filme para esse feriado aí, para você Não, pensar em dica tudo que de nós falamos filme hoje, às 8 horas da manhã na imersão Cripto Efraim, porque vai passar um filme na cabeça, hein? Olha não, só, eu estou a falando de turma que hoje. Se não se você quiser um... inscreveu, aí, ó, o Cripto Efraim, gente, tá aí, ó. O Zap é o 21 995 31 34 49, Zap 21 995 31 34 49, Zap 21 995 31 34 49. Você manda aí, ó, Cripto Efraim, para você ter, né, o link especial de desconto, que aí eu vou saber que você estava na live e a gente manda para você, tá bom? Vem e tá com a gente, que esse vai ser o filme. Esse é o filme. Não, eu estou falando assim, quem quiser ver um filme sobre essa live, assista Advogado do Diabo e pense em tudo que a gente falou aqui, você vai entender muita coisa do que foi dito aqui. Ó, a Bruna aí apoiando a gente no Olha, rapaz, finalzinho a da Bruna live. Pô, hoje Bruna. Pô, show, super Bruna. generosa. Coração, não. Bruna é incrível, cara. Bruna é incrível. Pensa no. Olha só, e ela é pequenininha, hein? Pequenininha. A Bruna deve ter, acho que 1,86 ou 1,90, cara. Você dá... É gigante, Minha gigante. altura. Não, ela é top, top, top. Ela, Tatiana, mais umas 8 aí, eu estou protegido aí, passando aí. É uma turma de pegada. Um abraço aí na Clarinha, Gabriel, estão ouvindo aí, Gabriel, Clarinha, Mas não é a beijão, Bruna, Adriano. não. É o marido dela. Oi? Tá falando aí que não é ela, não. É o marido que tá fazendo as coisas. Tá elogiando ela, mas é o Adriano, o Ah, marido é a dela, que tá Adriana que fazendo. está fazendo? Adriano. É o Adriano. Adriano, obrigado aí. O Adriano acho que tem 1,90, cara. Acho que é Ele é 1,90 mais e faz alto a aí. mesma É coisa. mais alto que nós Ele é dois. grandão Eu e também. ela. Obrigado aí, Adriano. Que Deus abençoe. Hoje é feriado, até esqueci, cara. Os caras estão em casa. Verdade aí. Valeu, gente. Um beijo no coração. Obrigado, meu irmão. Obrigado aí. Ô, Tamo junto. Lucicleide, manda para esse número aí, esse Cripto Efraim, você coloca no Zap 21995 31 34 49. Anota aí. É porque quando bota meu Zap, fica o número 9 não aparece pra gente. Tem que tirar o Zap, bota só Zap 21 995 31 34 49, porque fica faltando o último número ali. Aí, Lucicleide, você coloca nesse Zap aí, você anota esse Zap no seu telefone, Dá uma salva. printada, printa. É porque não aparece o 9 aqui pra gente. O Zap fica faltando o 9 na tela. Aí você coloca 995 31 34 49 dentro do seu telefone, aí escreve para esse Zap, Cripto Efraim, e você vai receber o link com desconto. É isso aí. Meu amigo, obrigado, Efraim. Um abraço aí, Obrigado gente. aí, pessoal. Ó, se o americano entrar, a gente entra de madrugada no Ó, Efraim. foi a live com mais likes em relação à assistência que nós tivemos até hoje. Então, de parabéns, melhor público que nós tivemos até agora. O público abençoador. Obrigado aí a todos que nos Obrigado, abençoaram, que gente. ajudaram, gente. Que Deus abençoe vocês aí. Gratidão, gratidão, gratidão. Até daqui a Fiquem com pouquinho. Deus. Valeu, Até a tchau, tchau. próxima.